Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para nós continuarmos, estudando, sobre histórias em quadrinhos, Algo tão legal, algo tão interessante. Antes de nós começarmos a nossa aula, nós iniciarmos a nossa aula, nossas atividades, gostaria de mostrar para vocês aqui, ó. Ó, esse aqui nós temos um almanaque, ó. Almanaque da Turma da Mônica. Perceberam que aqui tem vários personagens, ó. Alguns eu até já mostrei, nas aulas passadas. E no final de cada gibi, cada almanaque, nós temos uma historinha. Vou ler essa historinha aqui para vocês, ó. Ó. Ó, que legal! Vou fazer um pedido. Poços dos Desejos, Quero que o Cebolinha pare com seus planos infalíveis. Olha quem estava lá dentro do Poço dos Desejos. Por isto aqui? Tá maluca? Observaram? Uma historinha bem curtinha, uma tirinha no caso aqui, que é um fragmento, uma parte da história em quadrinho. Nós observamos, que tem muita informação, Porque o Cebolinha não era para estar naquele momento ali. Então, se a gente for folhear, ó, o almanaque, a gente pode observar, ó, lembra da informaçãozinha que eu falei, ó? Sempre vai ter informação geral sobre as historinhas, que é um conjunto de várias historinhas, Olha aqui, ó. A gente já observa aqui, ó, uma onomatopeia, os quadrinhos. Ó, se a gente for abrir aqui em qualquer parte, ó, nós vamos observar os balões diferenciados, ó. Tá vendo aqui, ó? Os balões diferentes, ou quando está falando mais alto, ok? Então, tem toda uma estrutura, como a gente observou no início da aula, Nós também temos os gibis, Ó, aqui, ó, Chico Bento, que também é passado, retrata um pouco lá da roça. O Bom, o Mal e a Bela. Nós já sabemos que vai ter essa história, Que é algo não tão comum, porque um urso aqui na nossa região, para nós aqui é meio complicado lá no Chico Bento, mas com certeza vai ter uma explicação lá dentro da historinha, Observaram? Então essa história aqui, ela passa onde? Ela passa na roça, Ok? Aí nós temos aqui também a última historinha, ó. Chico Bento sempre é interessante, ó. Ok, crianças, nós vamos agora, ó, ler aqui a historinha do Chico Bento, que geralmente é bem interessante, ó. Segundo os cientistas, o animal mais inteligente é o golfinho. Do que está rindo, Chico? O animal mais inteligente é o bicho da goiaba. Ele mora na própria comida. Observaram? Fim. Então, sempre vai ter historinhas, curtas, historinhas mais longas. No caso aqui é tirinha, que é uma parte da história em quadrinho. Mas é impossível nós falarmos da história em quadrinho sem falarmos das tirinhas, que geralmente está mais perto de nós, nos nossos livros, como a gente falou em algumas situações. Aí nós temos aqui, as revistas dos principais, o Chico Bento. Olha aqui, ó. Chico Bento. Nós temos da Mônica. Nós temos do Cebolinha, do Cascão e da Magali, ok? Então esses, a gente pode dizer que são os personagens principais. Todas as histórias em quadrinhos têm os personagens principais, os personagens secundários, aqueles que fazem a trama, que entram vez ou outra, que participam de algumas situações, mas que não são fixos. Mesmo a revistinha sendo só da Mônica, tem todos os personagens, vários personagens também, da Magali e assim sucessivamente. Ok, crianças? Então, com certeza, vocês já estão bem por dentro, já estão todos afiadíssimos dentro do nosso assunto, que é história em quadrinhos. Ah, professor, eu gosto de história em quadrinhos, eu gosto de ler, porque é algo que você lê e já vê a história acontecendo, já vê os personagens e tudo mais.
fica até mais fácil, né, de compreender cada história. Às vezes a gente lê um texto, né, tem que voltar várias vezes. Já a história em quadrinho, ela por si só, né, pelos personagens, pelo ambiente, pelo local, pelas onomatopeias, pelo balão, você já sabe a entonação que você vai ler. E como eu sempre falo, é muito importante nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Sabia? Ah, eu aprendi tudo, professor. Estou sabendo tudo. Mas vamos fazer um testezinho, vamos fazer umas atividades para vocês verem de fato se estão ou não sabendo tudo. Ok? Vamos começar a nossa atividade. Acompanhe aí comigo na telinha de vocês. Vamos colocar em prática. Leia comigo os quadrinhos, ó. Todo mundo lendo aí comigo. Turma da Mônica. Ai, ai, que partida. Deu pra cansar. Ufa! Aí a mãozinha dele ali, ó. Tomou um susto. Que? Que? O quê? Ficou naquela, né? Continuando a leitura. Aí o Cebolinha pegou na mão dele, né, ali, aqueles, tipo, tão tremendo, né? Suados, né? Nervosos. Eu acho que já vou indo. Tá. Magali, você viu aquilo? Viu o quê? Magali preocupada com a comida, né? O Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito. Até saiu de repente. O que será que ele está fazendo agora? Aí mostrou o Cebolinha na casa dele, ó, lavando a mão. Olha aqui pra mim. Por que isso aconteceu? A Mônica ficou pensando, né, que ele estava feliz porque tinha pegado na mão dela. Mas, na verdade, ele estava com raiva, né? Porque ele queria lavar a mão. E você sabe que ele vive uma guerra, né? Eles vivem brigando, um mexendo com o outro e tudo. Por quê? Porque às vezes acontece isso, não é verdade? Você fica brincando, mangando, às vezes que não é certo, do seu coleguinha. Só que aquele coleguinha que você mais briga é aquele coleguinha que você mais gosta, né? Às vezes você não sabe como usar isso, né? Você não sabe como expressar. Como a gente tem um personagem que é o do contra, que eu até mostrei aqui, ele que sempre está de cabeça para baixo, sempre está fazendo as coisas contrárias. Quando ele fala que gosta, é porque ele não gosta. E quando ele fala que não gosta, é porque ele adora, né? Então, se você vê ele falando muito bem de algo, você já sabe que é tudo o contrário, ok? Vamos agora observar aí na sua telinha as atividades. Já todo mundo leu, né? Comigo, acompanhou a leitura. E agora nós vamos responder algumas questões referentes a essa historinha. Os personagens da história são A. Magali, Mônica e Franjinha. B. Cascão, Jotalhão e Magali. Ou C. Cebolinha, Mônica e Magali. Ou será que é a questão D? A alternativa D. Mônica, Magali e Dudu. Hã? Quem será que... Ah! Todo mundo acertou, né? Cebolinha, a Mônica e a Magali. Cebolinha e Mônica, a história todinha. E a Magali ali no final, né? Para a Mônica falar para ela o que aconteceu. Ok? Vamos continuar a nossa atividade 2. Cebolinha e Mônica sentaram-se em... Lembra onde é que eles sentaram? Em uma calçada, um tronco de árvore, uma ponte ou um lago? Onde foi que eles sentaram? Vocês lembram? Ou não prestaram atenção? Ah, sim! Muito bem! Em um tronco de árvore, né? Esse tronco de árvore estava lá e eles sentaram, né? Na zona rural, em alguns ambientes, alguns locais, sempre tem uma árvore, né? Caída, alguma coisa assim do tipo, ou caiu naturalmente, ou porque derrubaram, alguma coisa aconteceu, e geralmente vira banco, né? Onde você chega, você senta, né, naquele tronco. Então eles estavam sentados, né, naquele tronco. O Cebolinha chegou cansado, né? E vocês observaram a história. Na 3.
O brinquedo que estava nas mãos do Cebolinha era A, uma peteca, B, uma bola, C, um boneco ou D, um carrinho. O que seria? O que será? Observa aí, observa as alternativas. Uma peteca, uma bola, um boneco ou um carrinho. Ah, esse tá fácil, né? Sim, uma bola, uma bola. Observaram qual a importância de você olhar a historinha, ler a historinha e observar os detalhes? Aqui, no caso, a gente não tem como voltar, né? Você depois vai voltar à aula e tal. Mas nesse momento aqui que está passando, não tem como você voltar. Mas se você prestou bastante atenção, você vai observar. E quando você faz lá na provinha, na atividade, você vai fazer o quê? Você vai ficar com dúvida? Não, você volta lá no texto, na historinha em quadrinho novamente. Observa, isso aqui é um tronco de árvore. Se é um tronco de árvore, então eu marco lá. Sempre que tiver dúvida, retoma lá a historinha, ok? Vamos continuar. 4. Encontre a onomatopeia no trecho da historinha e circule-a. Um gatinho penetra. Gatinho de penetra. Ah! Mingau vândalo de 4 patas. O que é que você está fazendo? No momento, estourando esses trecos aqui. Ai, a decoração da minha festinha de aniversário. Balões estourados, toalhas no chão e os enfeites do ursinho Bilu detonados. Onde, já todo mundo já encontrou, né? Todo mundo chega pertinho aí da telinha com o dedinho. Isso, todo mundo encontrou a onomatopeia, né? Pou! Quando estourou o balão, ok? Vamos continuar. A imagem representa, essa imagem aqui representa qual personagem? Representa o personagem Chico Bento, Cascão ou Cebolinha? Ou Dudu? Qual dos personagens? A, B, C ou D? Todo mundo que acompanha, né, sabe que é o Cascão, né? E o seu inseparável guarda-chuva. Agora, nós temos o nosso desafio do dia. Esse desafio todo mundo vai fazer maravilhosamente bem, né? Porque vocês gostam bastante. O desafio do dia é, acompanhe comigo a leitura. Ó. Que tal criar uma historinha em quadrinhos? Crie pelo menos 2 personagens e divirtam-se. Olha aqui para mim, ó. Você vai criar 2 personagens e vai fazer essa historinha em quadrinho. Você não precisa fazer muitos quadrinhos, pelo menos mais do que 3, né? Senão vai ser tipo uma tirinha. Você pode criar 6 quadrinhos ou até 4 quadrinhos, bem direitinho. E cada personagem ser do seu jeito, ser do jeito que você achar mais interessante. Ok, crianças? Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante. E não esqueçam de forma nenhuma, para rever essa aula e assistir outras e outras aulas, você vai lá na nossa plataforma Edu, que sempre está aparecendo aqui na telinha de vocês, o nosso link, né, a nossa descrição aqui para você ir lá, assistir novamente e aprender conosco. Aprender mais sempre é importante. Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até mais.